Boa noite, tudo bem, meninas? Dei um susto em vocês, né? Com o meu grito. Sejam bem-vindas a mais uma live. Meu nome é Débora Chiari. Para quem não me conhece ainda, eu sou fundadora da Túnel do Brinquedo, empresa de locação de brinquedos e acessórios. Tô no mercado há pouco mais de 2 anos e meio. Dois anos e meio, completei 2 anos e meio. E eu tô aqui para mostrar que é possível sim você trabalhar conforme a sua disponibilidade, de uma forma lucrativa, de uma forma que você consiga encaixar a locação, que é um mercado que tem essa possibilidade, né? É um segmento que dá essa possibilidade de você trabalhar de acordo com a sua disponibilidade e sim se tornar um negócio lucrativo. Na live de hoje, especificamente, eu queria trazer, como eu tô, para quem não sabe, eu fechei um curso agora, né? Fechei a primeira turma para um curso que chama Método Locação na Prática. E eu tô preparando bastante material para liberar nesse curso. E aí eu peguei algumas ferramentas, né? Algumas análises que eu tinha feito lá no início da Túnel e eu refiz, né? Eu refiz, inclusive, com o cenário que a gente vive hoje, que é bem diferente, tá? A gente fala 2 anos e meio, realmente, passa assim, só que mudou tanta coisa que aí eu quis refazer de forma mais estruturada. E lógico, assim, são muitas análises, eu quis trazer muito também, é aquela coisa, né? Eu trago muito meu lado engenheira pra cá, então eu sou bem analítica, bem, né? Eu gosto de usar as ferramentas que eu conheci, que eu aprendi, e eu trouxe pra Túnel. E não vou, né, ler uma por uma aqui, não vou abrir uma por uma, porque vai ficar uma coisa bem longa, uma coisa bem, né, aqui a gente tem que trazer informação rápida, então eu não vou abrir uma por uma, mas eu vou dar uma geral. E não sei se vocês conhecem até essas análises, né, se vocês depois tiverem alguma dúvida, pode me chamar, me perguntar, mas assim, eu quis trazer as análises não só por trazer, mas como diz o próprio nome, né? A análise, elas são ferramentas para a gente entender se um mercado ele tem potencial ou não. Ou se ele tem o potencial aonde exclusivamente a gente consegue tirar mais ainda daquele potencial. Ou então, quais são as forças desse negócio, quais são as fraquezas, quais são os pontos críticos, quais são os pontos fracos. Então, para tudo isso que servem as análises, não só pra gente ficar analisando lá sem pé na cabeça. E para mim foi muito importante refazer essas análises, porque é isso, muita coisa mudou, o meu amadurecimento, né, como empresária também cresceu muito. Então, hoje com toda essa experiência que eu tive, eu consegui já entender alguns pontos que antes era bem teórico, era bem ali meio nebuloso, e hoje eu entendo sim. Então, a primeira análise que eu trago, porque geralmente é a primeira análise que a gente faz, né? Quando eu falo isso é lá no mercado quando a gente vai abrir mesmo, quando a gente vai desenhar um business plan, quando a gente vai apresentar um plano de negócios para o investidor, enfim, são essas análises que a gente leva para eles. Então eu quis fazer um negócio bem também completo. E aí, uma das primeiras análises que a gente faz, não sei se vocês já ouviram falar, que é a análise PEST, que é a gente analisa componentes do entorno do negócio. Então, o que é isso? A gente analisa fatores externos, né, que é de acordo com o ambiente que a gente vive, com o país que a gente vive, o momento que a gente vive. Então, para vocês terem ideia, essa foi uma análise que já mudou completamente, não completamente, né, mas assim, mudou muito lá de quando eu comecei pra cá. E foi por isso que eu falo que é muito bom a gente fazer essa análise e continuar fazendo. E aí, nessa análise específica, a gente fala muito dos aspectos políticos, socioeconômicos, tecnológicos e eu preciso sempre escrever políticos, econômicos, socioculturais e tecnológicos. Então, eu vou trazer hoje, nessa live de hoje, eu vou falar de todos os pontos fortes do negócio, tá bom? Numa próxima a gente vai falar dos pontos fracos, porque todo negócio tem pontos fortes e pontos fracos. E não é por isso que é um mau negócio, de jeito nenhum. Aliás, se você tem algum negócio que só tem ponto forte, refaz e estuda de novo, porque tem alguma coisa errada, né? Todo negócio tem algum ponto ali que exige um pouco mais de atenção. Então, na live de hoje eu vou falar só da parte boa, só daquela parte com muito potencial.
E quando a gente fala desses entornos que eu acabei de comentar, a gente entra muito na questão econômica, que é a mais visível, né? É a mais que tem a mais percepção pelo cliente, que é a questão da economia financeira mesmo que traz, né? A economia econômica, né? Sentida pelo cliente. Porque hoje, quando a gente aluga um brinquedo ou um produto, na média, 10 vezes menos do que se aquela pessoa fosse comprar o mesmo produto no mercado, né? Então, o aspecto, acho que mais visível é o aspecto econômico, mas não é o único, tá? Ainda falando do aspecto econômico, eu posso também falar da questão de dar uma oportunidade àquelas pessoas que talvez não teriam, ou porque não teriam produto, por não terem dinheiro, ou por não acharem dispendioso gastar com um certo produto, né? Que foi o meu caso. Posso até me colocar aqui como exemplo, né? No começo, logo quando eu não conhecia a locação, tinham produtos que eu achava fascinantes, mas eu não achava justificável o valor dele. Então, eu deixei de ter, eu não tive a oportunidade de ter, mesmo se eu quisesse, né? Mesmo se eu pudesse pagar pelo aquele produto. Eu não achava que aquilo seria interessante, então eu não tinha essa percepção. Então, quando a gente fala de lado econômico, tem essas as duas percepções. Tanto levar o produto para quem não tem, né, a possibilidade de ter o produto, e até aquelas pessoas que têm a possibilidade de comprar, uma economia absurdamente que com certeza vai ser percebida pelo cliente, né? Quando a gente fala também de aspectos socioeconômicos, né, eu trago muito essa questão também da mudança da mentalidade das pessoas, né? Então, assim, não só a parte das pessoas estarem tendo mais consciência em relação ao consumo. Sim, eu acredito que as pessoas estão tendo mais consciência em relação ao consumo, um consumo mais responsável, um consumo mais sustentável, mas também, volto a dizer, na questão financeira, né? Quando a gente fala de consumo responsável, não é só com eliminação de resíduos, né? Com toda essa questão sustentável, mas as pessoas estão criando essa mentalidade de fazer investimentos mais inteligentes em todos os aspectos, e hoje a gente vê isso em vários aspectos, né? E na locação é um dos ganchos muito fortes do negócio, né? É uma coisa que leva muito. Então, é fundamental a gente falar desse ponto. E aí, falando também da questão tecnológica, aqui não posso muito... nem preciso muito falar tanto, porque aqui, a gente tá aqui, né? Eu tô conversando com vocês, eu tô na minha casa, vocês estão na casa de vocês, e a gente tá falando de negócios, do mesmo jeito que tem gente ganhando dinheiro com o Instagram, do mesmo jeito que tem gente vendendo produto no Instagram, vendendo serviço. Então, a tecnologia, ela veio de uma forma que nunca foi tão usada ao nosso favor quanto no momento que a gente tá vivendo. Isso, quando eu comecei na Túnio, já era um ponto super positivo. O aumento do uso do e-commerce, o que a gente fala do e-consumidor, né? O aumento dos níveis de entendimento da tecnologia, a acessibilidade também da tecnologia para todo mundo. Então, assim, hoje todo mundo, né, ou mais de 90% tem um smartphone. Então, o que antes não era tanto. Então, e hoje o que eu digo, a minha comparação que eu faço em relação ao meu começo na Túnio, é que hoje isso potencializou de um nível absurdo devido a um fato super, assim, que ninguém deve ter percebido, que chama pandemia, né? Eu consegui perceber nitidamente na Túnio essa questão. Pessoas que não tinham não tinham costume de usar, de comprar serviços online, de comprar serviços via WhatsApp, e depois virou uma coisa super natural, né? Então, mais uma coisa, né? A gente tá aqui exatamente por conta desse aumento, né? Então, tudo isso são pontos muito positivos para o negócio, com toda certeza, porque quando a gente fala de análise de entorno, a gente não está falando de uma coisa momentânea, a gente não está falando de uma modinha, a gente está falando de análises muito mais profundas, né? Então, é super importante a gente entender cada uma delas.
Não nos pontos mais genéricos, né? É economia, é facilidade, sim, mas é muito mais que isso, né? A próxima análise que eu queria falar aqui, também não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem saber mais, também pode me chamar que a gente conversa. Eu tô olhando porque cada uma eu escrevi aqui. São as 5 forças de Porter. É bem assim, quando a gente fala, eu acho que quem nunca estudou do assunto, quem nunca trabalhou, não vai saber, porque não são coisas que são utilizadas assim, né? Mas realmente são ferramentas que se utilizam na hora de você analisar um negócio como um todo. E essas 5 forças de Porter, ela fala muito desses aspectos em relação justamente a força do negócio. Então, quando a gente fala força do negócio, a gente analisa assim a entrada de novos concorrentes, qual é o relacionamento, qual é a força do fornecedor em relação ao meu negócio, qual é a força que o cliente tem em relação ao meu negócio. E quando a gente analisa também como um todo, eu estou simplificando tudo para ser mais rápida e mais direta, mais clara, também a gente consegue trazer pontos super positivos para o negócio de locação, né? Porque o primeiro ponto lá falando é a questão da entrada de concorrentes. É um mercado que tem a entrada de concorrentes, é fácil, né? Como que eu vou explicar de uma forma mais simples? É um mercado que aceita. Sim, é fácil entrar concorrentes, porque você precisa de um investimento não muito alto, você não precisa de grandes conhecimentos de empreendedorismo, de administração para você conseguir começar um negócio. Então, isso facilita a entrada. É um negócio super inovador, é um negócio atraente, então facilita, né, a entrada de novos concorrentes. E isso, quando a gente analisa lá nas forças de Porter, a gente pode ter isso como uma fraqueza. Mas eu percebi, isso é uma coisa que eu mudei do meu começo para agora, que isso, até eu já tenho estou batendo bastante nessa tecla, que o nascimento de novos concorrentes não necessariamente é uma fraqueza. Depende muito da interpretação de cada um, mas na minha interpretação eu acredito que essa é uma fraqueza que vire sim uma força. Por quê? Porque conforme estão nascendo, todos os dias estão nascendo algumas empresas de locação, estão vindo ideias novas. Isso está fortificando o mercado, né? Está fortalecendo o conceito, que ainda não era um conceito tão conhecido, e quando era conhecido ainda não era tão bem visto, né? Não era ainda tão bem visto quanto é hoje. Então eu acredito sim que é lógico que qualquer negócio, a entrada de muitos concorrentes acaba entrando ali como uma ameaça, mas no caso específico da locação, eu não sei, né? Não cheguei a analisar outros negócios, mas no caso da locação eu estou vendo como um ponto muito positivo, que eu já venho falando isso aqui, que é essa questão. As pessoas, isso aí está disseminando essa nova ideia, que é um modelo de compartilhamento inteligente, que é essa nova forma de consumir, que antes não era tão disseminada. Então, eu acredito que tem a sua ameaça, lógico que tem, como todos os negócios, mas eu acredito que a força dele está muito maior. Quando a gente fala também de fornecedores, a gente também tá super confortável, porque assim, os nossos fornecedores, quem são? São as empresas, as lojas de brinquedos, de produtos infantis, certo? Então, a gente consegue comprar os produtos, né? Seja no mercado convencional, ou seja no mercado de importadora, com representantes, enfim, a gente ainda tá conseguindo aqui manter. E aí, qual é a grande dessa questão, né? Qual que é o grande negócio aqui? O fornecedor em si, ele também não tem muita relevância. A gente não tem muita relevância para o fornecedor, porque a gente não compra em grandes quantidades comparado com uma loja, né? A gente não tem... Então, assim, tudo bem, tá? A gente compra, a gente não tem nem benefícios, mas também não tem nem fatores que poderiam travar o nosso negócio, que acontece com muitos outros, né? Muitos outros que dependem muito do fornecedor. As pessoas, tem muitos negócios que dependem muito dos fornecedores. A gente, sei lá, pode falar de, não sei, um supermercado. Ele fica na mão 100% do fornecedor dele, porque se ele não tiver o fornecedor da marca X,
ele não consegue colocar o produto no mercado e ele não vai conseguir entregar. Então, é diferente do nosso negócio, não é tão sensível ao fornecedor, até porque a gente, como não compra em grandes quantidades, a gente consegue várias opções, né? Então, é aquela coisa, a gente passa desapercebido, a gente tá ali, né, mas não chega a incomodar quem está vendendo, né? Isso é um ponto também muito importante para falar, que assim, quando a gente fala, a gente vai... Você realmente acha que, por exemplo, uma Alô Bebê, uma PB Kids está preocupado com a gente? Não tá, porque o mercado de brinquedos é tão inchado, é um negócio tão absurdo, eles vendem tanto que eles nem se preocupam ainda com a gente, que é locador. Que, se você for ver no resumo, a gente tá tirando uma fatia de clientes deles, né? Mas é que esse mercado é tão grande que a gente passa assim desapercebido. Então, não tem nada que atravanque a nossa entrada no mercado. Deu para entender? Então, a gente não fica na mão do fornecedor. E, ao mesmo tempo, a gente também não fica na mão do cliente, que é outra ameaça, uma das outras forças, né? Porque um mercado que fica na mão do cliente, geralmente qual é? É aquele mercado que já é muito disseminado, que tem muita opção e aí fica aquela luta ferrenha, aquela briga ferrenha por preço, por produto, né? Porque o cliente final, ele tem muitas opções, né? Então, se ele não conseguiu com você, ele pode conseguir com outro. No mercado de locação não é assim. Não é assim, primeiro, porque não tem tantos concorrentes assim, e até quando tem concorrentes, dificilmente uma loja vai conseguir atender aquela região toda. Então, essa relação também de se colocando no lugar do cliente não é tão confortável. É mais confortável para a gente, como fornecedor do serviço, do que para o cliente, né? A gente consegue barganhar mais do que o cliente. Então, a gente não precisa ficar lutando por preço, a gente não precisa ficar lutando por espaço, porque realmente, além de ter um espaço para todo mundo, você tem outros quesitos que entram nessa sua escolha. E às vezes, um exemplo que eu posso dar aqui é uma região que, por exemplo, não é atendida. São atendidos vários bairros perto e aquele bairro específico não é atendido. Só eu atendo aquele bairro específico. Então, se eu colocar um frete ali bem mais alto do que os outros que eu atendo, o cliente vai aceitar e vai pagar feliz, porque ele não tem muita escolha, né? Diferente se abrir uma loja de locação naquele bairro que atenda aquelas pessoas. Entendem qual é a diferença? Então, o cliente não tem tanto esse poder em cima das lojas de locação nesse sentido. O outro aspecto que eu acho que eu falei de tudo, né? Eu não vou aqui me prolongar muito em cada um, porque senão fica maçante até. A outra análise que eu uso muito, que eu acho que essa é a mais simples de entender, inclusive, é a mais comum, e eu acho que ela é realmente a mais efetiva, porque ela é a mais direta, que a gente vê, que é a análise SWOT. Eu acho que é a mais, se vocês conhecem, é a que você já deve ter ouvido falar, que a gente realmente trabalha as nossas forças e as nossas oportunidades, né? Onde a gente consegue ter a força do nosso negócio. Aqui eu listei algumas e essa eu vou ler porque eu vou falando junto. Então, assim, é fácil a gente... começar de novo. É fácil mudar a estratégia de diferenciação dos produtos. O que significa isso? Pra gente de locação, é muito simples você conseguir... Às vezes você muda uma coisinha e aquilo já vira diferencial. Eu acabei de dar o exemplo do bairro. Então, às vezes, o meu diferencial é atender aquele bairro, aquela região específica que outras empresas não atendem. O meu diferencial é aquele. Então, o meu poder em cima do cliente é muito maior, né? Consequentemente, vamos supor, agora abriu, seguindo o mesmo raciocínio, o mesmo exemplo, abriu uma empresa de locação naquele bairro que agora, pronto, pegou todo aqueles clientes daquela região. Então agora eu preciso criar um diferencial para aquelas pessoas quererem alugar comigo e não com ele, né? Quererem alugar comigo, que cobra um frete mais alto, porque senão não fica vantajoso para mim. E eu preciso, né? Eu preciso ver alguma coisa que eu faça para eu conseguir concorrer diretamente com ele. Qual que é? A gente tem várias possibilidades, né? Até acho que na live passada ou retrasada eu falei disso, de que várias coisas
podem virar um diferencial no negócio? Eita, deixa eu apertar. Então, uma delas é o tipo de brinquedo, o tipo de negócio. Quando eu falo de negócio, assim, é um negócio de locação, mas a gente também tem várias formas. Eita! Dentro da locação tem algumas especificidades. Então, assim, tem a locação por período, tem a locação por assinatura, tem a locação por plano de pontos. Então, tem algumas nuances que a gente consegue implementar no negócio que viram um diferencial. Então, o seu diferencial pode ser o período que você fornece, né? Que é, se aquilo para o cliente pode ser um diferencial, pode ser o tipo de produto, pode ser a idade atendida, né? Às vezes a gente, seguindo esse mesmo raciocínio, esse mesmo exemplo, às vezes a gente está ali concorrendo na mesma região, tem os mesmos valores, porém o meu valor fica um pouco mais alto porque eu preciso cobrar frete, mas aquela loja específica não tem os produtos que eu tenho. Então isso pode ser um diferencial e faz todo sentido o cliente pagar, mesmo que seja um pouco mais caro. Entende? Então, é um negócio que é muito, não é fácil, mas assim, a gente tem muitas alternativas para criar diferenciais, né? A gente não ficar preso, o céu é o limite. A segunda força que eu coloquei aqui, o contato com o mercado infantil. Essa questão o mercado infantil, ele só cresce, tá? Eu nem falei lá na primeira análise que é em relação à economia. A economia do Brasil vinha crescendo, deu uma estagnada agora, mas se vocês forem ver os números das indústrias de brinquedos, ele nunca tem crise, ele nunca entra em crise, porque o comprar brinquedo às vezes é até um item básico para a família, é um investimento. Então, dificilmente os pais vão deixar de comprar brinquedos ou fornecer brinquedos para os filhos, porque é um item básico para eles. Claro que muda de acordo com o nível financeiro de cada família, mas o brinquedo sempre está presente. Então, assim, não existe crise, né? É muito difícil você ter alguma coisa que acontece para chegar e mudar os números da indústria de brinquedos. Isso a gente consegue ver pelas indústrias mesmo, os grandes fornecedores, os grandes produtores de brinquedos. Só cresce. Então, a gente também entra nesse embalo, porque se a indústria cresce, a gente também cresce junto, né? O nosso negócio é diferente, mas a gente está ali no mesmo mundo econômico. A outra que eu coloquei é o conhecimento das etapas de desenvolvimento infantil. Isso é uma coisa que a gente pode ter muito, muito aflorado e colocar muito na frente do negócio. Então, o que eu quero dizer? Eu conheço muitas fisioterapeutas, por exemplo, que conseguem colocar aquela experiência, aquele know-how como um super diferencial do negócio. E realmente né? Eu não sou fisioterapeuta, mas eu estudo, eu vou atrás, eu entendo todo o desenvolvimento da criança, porque é um item fundamental, não só na hora de escolher os brinquedos, mas também na hora de conversar com os clientes, na hora de vender o seu serviço. Então, é uma coisa que eu falo que é uma força, porque você não precisa ter, você consegue obter. Se você for atrás, você consegue sim. Então, é uma força que a gente tem que colocar como um ponto super positivo. E, consequentemente, o conhecimento das novidades do mercado, que é isso, uma coisa acompanha com a outra. A gente tem que estar sempre ali ligado, a gente tem que estar sempre ligado não só no mercado interno, mas também no mercado internacional, que é de onde vêm as tendências. Então, isso também é uma questão de força, porque não depende muito de outras pessoas, não depende muito do mercado externo, não depende de outras empresas, depende só da gente com o nosso negócio. Então, se depende de mim só, é muito mais fácil do que eu ter que depender de outros aspectos externos. Então, por isso que é considerado forças. E aí, quando também fala de oportunidades, aí tem aquela questão que, ao mesmo tempo, é uma oportunidade e, às vezes, é um pouquinho de ameaça pra gente, que é a dificuldade, essa dificuldade que a gente tem de importar os brinquedos, e os brinquedos e os produtos, inclusive. Todo mundo sabe, né, que a maioria é importado, os tributos são super altos, mas se o tributo é alto pra gente, o tributo também é alto pros pais. Concorda? Então,
o que também era uma desvantagem pra gente, acaba virando uma vantagem quando a gente fala num nível macro. Quando a gente vai ver no detalhe, também tem uma interferência ali no nosso negócio. Mas quando a gente fala no macro, é muito mais difícil você convencer um pai e uma mãe de comprar um produto que vai custar, sei lá, 5 vezes mais do que comprando lá fora, dele comprar ao invés dele alugar. Então, pra gente é um ponto super positivo. É uma super oportunidade do mercado. A economia do Brasil está crescendo, como eu falei. O setor de brinquedos também, ele não sofre com a crise. E isso é comprovado, tá? Quando você vai ver os números aí, ele só aumenta. Tanto que todo dia surge uma marca nova de produtos. E não só externos, tá? Depois vão dar uma olhadinha do número de marcas nacionais que cresceram nos últimos anos. É um negócio absurdo. Inclusive mudou também bastante a qualidade. Antes a qualidade ficava meio duvidosa quando você comparava com um produto importado. Agora não. Agora é elas por elas e o mercado nacional está concorrendo muito fielmente com o mercado externo também. Porém, os valores continuam altos, né? A gente também não pode falar que não, eles concorrem inclusive nos valores, tá? O modelo de consumo tá mudando, isso que eu falei, tá virando tendência. A gente viu um boom aí durante a pandemia em relação à locação. Eu acho que eu já até citei aqui que deu um boom não só na locação de brinquedos, mas como de vários outros itens para casa, produtos de academia, equipamentos de academia, produtos para casa como furadeira, parafusadeira, VAP, lavadora, aqueles aspiradores inteligentes, sabe? Então, tá aumentando muito. As pessoas estão aceitando muito mais esse modelo de negócios do que era há 5 anos, por exemplo. E é uma coisa que tá virando tendência. E não é momentânea, de novo, não é um negócio que vai passar, não é modinha, vai continuar. Então, é outro ponto super positivo pra gente. A questão do consumidor online está crescendo também. A sazonalidade é uma questão que esse ponto aqui é até engraçado, porque assim, a sazonalidade no mercado de brinquedos não existe, tá? Assim, lógico que elas são muito maior, a venda é muito maior perto de datas como Natal, Dia das Crianças, mas no ano todo é sempre muito, muito aquecido o mercado. No caso da locação específico, antes até tinha. Quando eu comecei com a Túnel do Brinquedo, tinha uma sazonalidade, eu sentia que tinha. Então assim, períodos que antecipavam as férias, por exemplo. Eram períodos um pouco mais difíceis da gente conseguir captar os clientes. Porque geralmente as pessoas iam viajar, a criança ficava na escola o dia todo, agora ela ia viajar, iam pra praia, ia passar uma semana, os pais tiravam férias juntos, falavam, não, eu não vou alugar agora, porque eu vou viajar. O mesmo acontecia antes do período de festas, né, de ali Natal, Ano Novo, muita gente ia viajar e deixava para alugar depois. Com o advento da pandemia, isso mudou completamente. Hoje, assim, eu não posso garantir, não posso afirmar que é o mercado sazonal, porque mudou completamente, né? Então hoje não tem mais essa questão, né? Devido até ao mundo que a gente está vivendo, não é todo mundo que tira férias, a escola que vai e que não volta, né? Então não existe mais isso. De toda forma, mesmo que depois esperamos que um dia a nossa vida volte pós-pandemia, mesmo se a gente voltar para um cenário, eu não acredito que vai voltar, tá? Eu, pessoalmente, não acredito que vai voltar exatamente como era antes. Mas se a gente chegar perto do que era antes, tem formas da gente combater isso também. Né? Vou falar até melhor, né, até na próxima quinta. Acredito que eu vou fazer uma live só de pontos que a gente merece ter atenção, mas eu já vou adiantar agora, que é assim, a gente entra naquele ponto do diferencial, né, que é muito simples a gente criar diferenciais no nosso negócio. Então, se você sente que perto das férias, perto das festas, o negócio começa a dar uma bombeada, você começa a colocar produtos estratégicos para aquele período. Então, você coloca produtos estratégicos para viagem, né? Se você
às vezes tem cidades turísticas que recebem muito, né? Não é que as pessoas vão viajar, mas as pessoas recebem muitos familiares, tudo. Começa a colocar produtos específicos para esse tipo de público. Você varia, você vai de encontro com o seu público com os seus produtos. Então, você consegue tranquilamente domar essa sazonalidade se porventura ela voltar a existir, porque hoje ela não existe. Hoje é uma questão, posso garantir, eu vejo isso que não está existindo. De um ano para cá não existe sazonalidade, né? E até em relação aos produtos, tem milhões de bebês nascendo todo dia, então a rotatividade é muito grande. Então sempre vai ter preferências por produtos de recém-nascido, por produtos de 6 meses, de um ano e meio, sempre, né? Então é um mercado que vai se renovando ao todo o tempo. Isso é outro ponto super positivo. Acho que eu até me adiantei aqui em alguma coisa. Esse crescimento de clubes de assinatura, desse tipo de consumo, né? Quando eu falo a Túnel do Brinquedo hoje, ela não trabalha por assinatura, mas é um negócio muito próximo, né? É uma questão que são mercados que exigem uma estrutura diferente, mas são muito próximos em relação à ideia, né, de consumo. Então, isso está aumentando muito. A gente vê também muito clube de vinho, clube de feira, não sei se vocês já viram, mas tem lá, se você faz assinatura, você recebe o seu kit de feira toda semana. Tem de bolo, tem de cabeleireiro, então tem tudo. E não seria diferente de brinquedos. Então é um modelo que veio para ficar. É um modelo que as pessoas estão se adaptando e estão gostando. Então, também é outro ponto super positivo. Eu acho que os que eu falei aqui mais, eu vou pular para não ficar tão longo aqui. Em relação aos pais, quando a gente fala que os pais têm aquela preocupação de sempre dar o melhor para o filho. Sim, isso é natural. Acho que nasce um pai e uma mãe, nasce essa vontade de sempre dar o melhor para o seu filho. E também, não é só dar o melhor para o seu filho, é também dar produtos que correspondem à fase que ele está passando, que é uma das grandes vantagens da locação. Porque por mais que você como pai, mãe, consiga comprar todos os produtos, primeiro, você não vai comprar todos porque é uma infinidade de produtos, mas por mais que você tenha um poder aquisitivo que consiga comprar boa parte dos tipos de produtos, muito dificilmente você vai conseguir acompanhar todas as fases, absolutamente todas as fases de desenvolvimento do seu filho. Porque são muitas fases e os ciclos são muito rápidos. Então, não justifica muitas vezes você ter um produto para aquela fase, mesmo aquele produto sendo super importante, sendo super estimulante, sendo maravilhoso para aquela fase, mas às vezes é tão rápido que você nem percebe que às vezes já até passou. Quando você vai conhecer o produto, você já passou a fase. E com a locação, aí também mais um ponto muito forte da locação em relação ao cliente. A gente consegue oferecer esses produtos, a gente consegue apresentar os produtos que sozinho eles não teriam, né? Então, não é só a questão de ter os produtos que o cliente deseja, mas também você saber. Aí também volta aquela questão de você conhecer o mercado, conhecer o desenvolvimento da criança e tudo mais, para você ofertar o produto correto e criar essa expectativa no cliente, criar essa vontade, essa necessidade de ele consumir aquele produto, aquele serviço. Então também é um ponto super positivo que a gente consegue trabalhar muito bem. Aqui, aí vou falar das questões mais práticas, que é a falta de espaço para guardar, que realmente a gente vê hoje em dia, aqui em São Paulo, né, tem muitos apartamentos, muitos prédios, eu não sei o número, mas é um negócio absurdo, e geralmente prédio de apartamento não tem um lugar para guardar, e fica aquele monte de tralha, aquele monte de entulho, que as pessoas, antes era muito mais comum, né, a gente ter aquele quartinho, as pessoas mais antigas até, talvez da idade dos nossos pais, sei lá, eles tinham aquele quartinho, aquele monte de coisa, e guarda aquele monte de coisa e tal. Tá percebendo que tá mudando, né? As pessoas não querem, eles querem usar e pronto, não quer ter, não tem mais aquela questão, né? Muitas pessoas ainda têm, mas tá mudando. A mentalidade das pessoas tá mudando, essa questão de ter, de possuir alguma coisa que você nem vai usar, né? Então, enfim,
A questão também das compras, os pais, por mais que eles tenham um poder aquisitivo alto, que não é a maioria de forma nenhuma no Brasil, mas por mais que eles tenham, começa a ficar umas compras muito dispendiosas, você não dá conta. E aí também a gente cai em outra questão e outro pensamento que tá ficando mais evidente, que é o valor do consumismo para os filhos. Eu tô sentindo muito perto de mim isso, né? Assim, eu vejo muitas mães falando, nossa, mas eu até queria dar, mas eu fico falando, não, toda hora ele ganha presente, toda hora ele ganha isso. Então os pais estão tendo esse tipo de preocupação de passar esse tipo de valor para os filhos. Toda hora é um presente, toda hora é uma coisa. E a locação, querendo ou não, ela ajuda, ela impacta, porque assim, ela atende os dois lados dos pais. Ela atende aquela vontade e necessidade de dar, de oferecer pro filho tudo que há de melhor, tudo que ele merece, e também aquele lado de, ai, será que eu tô exagerando? Será que eu não tô estragando? Será que meu filho tá entendendo o que eu tô fazendo? É uma coisa que a gente consegue casar muito bem, né? A gente consegue atender os dois extremos. Você já parou pra pensar nisso? E eu vejo, pessoalmente falando, é notável a diferença. Agora falando como mãe, eu tenho 2 filhos, quem não sabe eu tenho o Davi de 3 anos e meio e a Sofia de 1 ano e meio. A Sofia ainda não entende, mas o Davi já entende. E eu vejo que ele sim é uma criança super mimada, porque ele é filho, é neto único, né? Até a Sofia ele era neto único de ambas as famílias. Então ele é como todo primeiro neto, ele era mimado, né? Eu quero comer isso, tinha e tal. Mas eu sinto que nessa questão do consumismo, eu tô conseguindo trabalhar muito bem nisso. Porque eu trago, às vezes, o produto pra casa, ele brinca, ele fica super feliz. Muitas vezes eu gravo, eu ponho lá na Túnel a reação dele. É como se estivesse ganhando mesmo um presente. E depois, eu vejo que depois de uns dias que ele já perdeu o interesse, eu levo embora. Aí, às vezes, do nada, depois de um mês, ele lembra e fala, nossa, e aquela cozinha? Eu falo, foi pra outra criança. Aí ele, foi pra outra criança? Me mostra. E aí, assim, e eu fico fazendo essa rotatividade de brinquedos, que falam que é muito saudável para as crianças, né? Não só do ponto também de consumo, mas também do ponto de atenção, né? Até tem os estudos que falam, eu acho que as psicólogas vão saber falar muito melhor que eu, mas tem uns estudos guiando para esse lado, de que o tempo, primeiro o tempo mesmo de horas ali, né, de interesse de uma criança é muito diferente de nós adultos. E também o que a gente percebe no brinquedo é diferente das crianças também. Então, eles vão usar, é isso que eu vou repetir o que eu falei no começo, vai ser muito bom para o desenvolvimento, vai ser muito estimulante, mas vai ser por pouco tempo. Então, se você consegue fazer essa rotatividade, que já é indicado fazer até nos próprios brinquedos de casa, imagina se a gente conseguir fazer isso com os principais brinquedos, né? Eu tenho pra mim, eu não sou essa idealizadora que acho que os pais vão parar de comprar brinquedos pros filhos. Não, agora que tem a locação, acabou. Muito pelo contrário, né? Tem até mães que às vezes chegam pra mim e falam assim, você não tem tal produto, sei lá, vou dar um exemplo aqui, cadeirinha de carro. Você tem cadeirinha de carro? Aí vira e fala pra mim, mas é que o valor realmente não compensa, é melhor eu comprar. E eu mesmo falo, não, eu também acho melhor você comprar, porque é um negócio que você vai usar por muito tempo, né? Se fosse casos específicos, aí sim valeria a pena. Mas tem produtos, o que eu acho que a locação traz? Como mãe falando, não é que eu nunca mais vou comprar um brinquedo pro meu filho. A questão é que você consegue fornecer muito mais produtos para ele e escolher produtos específicos. Eu falo muito que são produtos estratégicos. Então, assim, você deixa de oferecer você não precisa comprar, né, gastar o dinheiro nesses produtos que são muito rápidos, né, que passam muito rápido a fase deles, e você consegue investir em outros. Eu não sei, eu falo muito que assim, brinquedos de madeira, por exemplo, jogos, são o que eu falando agora como mãe, tá? São brinquedos que eu dou preferência. Se for pra eu comprar, eu não vou comprar um brinquedo da moda, um brinquedo que eu sei que ele vai perder o interesse muito rápido. Eu vou comprar uma coisa que ele vai conseguir usar por mais tempo, que vai ser uma coisa... Eu falo muito dos brinquedos didáticos, eu tenho lá na Túnel brinquedos didáticos, mas
como mãe, se for para eu investir em alguma coisa, eu vou preferir os didáticos, aqueles que ajudam sei lá, na alfabetização, que ajudam em números, sabe? E deixar aqueles mais da moda, aqueles que você quer dar pro seu filho, que ele também é fascinado, deixar, porque ele vai brincar e depois vai esquecer. Então, esse que é o grande... o grande negócio do negócio. Quando eu falo que assim, eu sou fascinada, porque realmente eu sou. Porque é um mundo de possibilidades. Aqui eu trouxe algumas para vocês, né? Todo esse tempo eu venho trazendo algumas como negócio. E eu sempre trago também como mãe, como meu lado usuário. Eu tenho um lado cliente que aflora muito, principalmente quando eu vou... montar os processos da Tune. Eu tenho sempre esse lado cliente, né? O que o cliente gostaria. E eu me coloco muito nesse lugar. Então, eu não sou idealizadora, eu não acho que os pais vão parar de consumir. É o que eu já falei, o mercado de brinquedos, de produtos infantis é um mercado tão vasto, tão absurdo, tão inchado, que assim... Se você conseguir tirar um pouco daquele, uma fatiazinha que seja mínima, já vai fazer muita diferença para os pais e muita diferença para a movimentação do negócio em si. Então, as vantagens são inúmeras, eu já falei aqui, né? Não é papo de vendedora, eu quis trazer essas análises mais para provar mesmo, né? Provar que realmente tem fundamento, não é só eu falando. Então, provado e comprovado. E a gente vai falar mais, né, ao longo das lives. Vou trazer também os lados que eu chamo de ameaças, né? Quais são as fraquezas do negócio, que também tem. Mas quando é importante a gente falar que tem fraqueza, sim, só que também é muito importante a gente saber como combater as fraquezas. Se tem uma forma de combater, então tá bom. Né? Essa que é o grande intuito do negócio. Então por hoje eu vou ficando por aqui, para não me prolongar mais, porque eu sei que esse horário tá todo mundo aí comprometido, daqui a pouco, né, é criança, é banho, é jantar. E quinta-feira eu tô de volta, tá bom? Essa semana eu tô trazendo bastante conteúdo em relação a produtos, né, diferenças. Hoje mesmo eu falei bastante da Mamaru. Quem ainda tiver essa curiosidade, me acompanha lá. E vamos nos falando. Muito obrigada pela presença de vocês. Até quinta-feira.